Boa tarde a todos e a todas. Esse momento aqui é para apresentar a incubadora Ninho, tá certo? O Elton vai explicar como foi que surgiu a questão da ideia da incubadora Ninho e o que ela representa hoje no IFPE, tá certo? E o que irá ocorrer num futuro bem próximo. A nossa ideia aqui, além de apresentar a incubadora Ninho, é verificar as oportunidades, as possibilidades que nós teremos para nossos alunos, nossos egressos, né, as possibilidades de IP-Office, as possibilidades de empresas serem incubadas, tá certo? Já com o CNPJ, as nossas startups, enfim, um trabalho também que a gente pode fazer de grande envergadura com nossos egressos, né? E aqueles pré-egressos que eu sempre falo, porque é uma forma da gente já estabelecer um relacionamento profundo com o pessoal que está saindo. É importante isso também, a gente criar essa cultura sempre, tá? Para a gente se envolver mais, não só com nossos estudantes, aqueles que estão estudando, mas aqueles que a gente está lançando para o mercado, né? A gente prepara realmente os nossos alunos para a vida, mas também tem que oportunizar, né, negócios para aqueles que desejarem montar seus negócios, startups, e ter também a sua empregabilidade, né? Isso é de cada um, mas cabe a gente, o Instituto Federal de Pernambuco, oportunizar para cada um, né, o máximo que for possível, né, seja em Pernambuco, Nordeste, Brasil e mundo, que a gente prepara realmente nossos estudantes para o mundo, né? Eu sou professor há 29 anos na casa, sou do campus Recife, eu sou titular. Hoje estou como diretor de extensão, certo? Ligado no caso, a Proeste. Inclusive, a nossa pró-reitora estaria conosco, mas por motivos de saúde ela não está aqui no momento, tá certo? Mas ela tem dado todo o apoio, né? Assim como toda a gestão, né? A gente nunca trabalha só. Empreendedorismo, ele é muito transversal, e é o que eu chamo a questão do ecossistema empreendedor inovador, e a gente vem tentando, né, alargar muito isso no IFPE. E a gente tem a ajuda de muitos atores dos campi, a gente não faz nada só, além das pró-reitorias de ensino, de pesquisa, até a pró-reitoria institucional, administração. Sempre a gente está conversando com vários atores, inclusive atores externos, como o SEBRAE, que tem dado sempre uma larga ajuda a gente nesse momento, principalmente no momento de pandemia, que tivemos muitos momentos de Startup Way, né, o caminho das startups, já para criar esta cultura, né, das startups no Instituto Federal de Pernambuco, tá certo? E a gente tem participado realmente com grande envergadura, com outras instituições de ensino pública e privada, tá certo? E se destacando sempre, né? Tanto em número de participantes, como as colocações dessas equipes no primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto, quinto. Mas, independentemente, né, de estar classificada, né, no momento do pitch, no final, na primeira ou quinto, todas as equipes que participam do Startup Way, né, eu sempre digo que é muito enriquecedor, né? É muita informação absorvida nesse momento, com atores internos e externos, mentores da casa, muitas vezes, e às vezes mentores de fora, né, ligado ao mercado, que a gente tem feito isso. Quando ocorre a Startup Way, ao final, a banca geralmente pega pessoas da academia e do mercado, né? Exemplo também do Porto Digital, SES School, etc., no sentido da gente sempre aprender com esse pessoal. Então, a gente está todo dia aprendendo, tá certo? Nós temos um público interno, nossos professores de empreendedorismo também que tem dado muita força, e a gente tem esses grupos aqui. Também servidores de forma geral, os técnicos administrativos também têm sempre participado conosco, a gente sempre faz a chamada para esse pessoal. Enfim, repito, porque empreendedorismo inovador ele é transversal. Então, empreender é ter atitude. Então, é isso que a gente está tentando fazer cada vez mais, no sentido de possibilitar melhores dias para nossos estudantes e para nós também, servidores, porque não, eu também sou servidor da casa, e a gente começa a ter muitas oportunidades. Exemplos de editais de fomento, como o FACEP, então a gente sempre divulga bastante pelos grupos, tá certo? Em ações com a Propesc e Proeste, também a Prodem, assim como outras pró-reitorias. Repito, a gente não faz nada só, né? Esse momento mesmo está sendo gravado, porque a gente sabe que muitos atores da casa que poderiam estar aqui não estão, porque estão em outras atividades, né? Os professores estão dando aula, os gestores estão em outras atividades também, de grande envergadura também, não deixa de ser. Então, a gente aqui vai possibilitar gravar, no sentido que depois a gente divulgue nessa gravação
com a fala do Elton e que compõe a incubadora Ninho. Eu não vou me prolongar mais, eu só gostaria de agradecer bastante a direção do Campus Olinda, em nome da diretora Luciana, por sempre apoiar a iniciativa dessa incubadora Ninho, tá certo? Que a gente sabe que tudo também tem um desprendimento, também uma energia, uma sinergia para isso, e também agradecer também ao Elton, né, que está à frente da incubadora Ninho, e todos os atores que compõem esta incubadora. Muitas possibilidades virão, não só para o campus Olinda, mas para todos os campos que desejem estar na nucleação dessa incubadora. Nós também, eu digo, como conseguimos fazer através do SEBRAE, Pernambuco, uma capacitação CERN, tá? Onde a gente pegou alguns atores do Instituto Federal de Pernambuco e na possibilidade de ter outras possibilidades de curso também que vai trazer. E o Elton já é um empreendedor nato e a gente chama isso do empreendedorismo corporativo, né? É aquele que investe também nele em aqueles momentos adequados. Ele já tinha feito a capacitação CERN, que é muito importante, que é da Amprotec, que versa sobre a qualidade da incubadora. Então, o que nós iremos tratar aqui é mostrar essas possibilidades e dizer que a intenção das incubadoras é ser global local, ou seja, a gente vai trabalhar localmente, o município de Olinda, a região metropolitana do Recife, inicialmente, mas a gente quer alargar para o estado de Pernambuco e podemos ter atuações, né, e parcerias com o Nordeste, com o Brasil e o mundo. E, hoje em dia, a gente sabe que isso não é muito difícil, né, mas a gente quer cada vez mais se qualificar, se preparar, se planificar, como a gente diz, para a gente atuar em outras esferas. Eu agradeço novamente a todos vocês e eu vou passar a palavra agora para a diretora-geral do campus de Olinda, Luciana. Por favor, Luciana. Obrigada, Fernando. Gente, muito boa tarde, muito feliz aqui estar nesse momento, né? Para a gente pode pensar assim, é um momento tão simples, né? Mas é um momento de uma extrema importância. Agradecer a presença de Viviane aqui, diretora-geral do campus Ipojuca, né? E a todos que aqui estão, os estudantes do campus Barreiros, enfim, né? Porque, na verdade, a proposta hoje era que a gente compartilhasse, sabe, gente? E aí eu faço questão de falar em compartilhar, porque, na verdade, o que a gente quer é trazer todos vocês para junto da gente, né? A incubadora, ela surge no Campus Olinda, é a primeira incubadora do IFPE, mas isso não quer dizer quase nada se a gente não conseguir fazer com que isso, né, ele se projete por toda a nossa instituição. Então, a gente está começando isso, outros campos estão começando outras coisas, mas sempre que a gente fala disso, né, ainda ontem a gente estava numa reunião de orçamento, e a gente falando sempre que tem que ser para todos. Não adianta um campus estar fazendo 1 milhão de coisas e os outros não estarem, né? Então, uma proposta dessa tarde gostosa aqui que a gente está, porque, gente, a gente está com saúde, né? No meio de uma tarde e vivenciando conhecimento, compartilhamento, é uma coisa muito boa, uma coisa maravilhosa, né, na vida da gente. Então, eu queria falar um pouco, e prometo que vou falar pouco, né? Mas eu queria falar um pouco sobre como é essa experiência. Então, eu queria logo confessar para vocês que eu venho de uma realidade na universidade onde a gente nem falava em incubadora, né? E se falava era no CIN, se falava era lá do outro lado, daqueles cursos que tem financiamento, né? Eu lá no Centro de Artes, eu nem sabia o que era isso, né? E aí, eu me vi obrigada no Campus Olinda a saber um pouco mais sobre isso, tenho muito a aprender, né? Mas porque a gente tem em Olinda um campus da tecnologia, né? Então a gente tem um curso de computação gráfica, a gente fala muito em design também, né? A gente tem um curso de artes visuais, mas acima de tudo a gente vive processos tecnológicos, a gente vive processos voltados para a economia criativa, né? A gente vive muito essa realidade. E a gente tem tido no Campus Olinda uma experiência muito boa com os egressos, né? Porque hoje muitos dos egressos são prestadores de serviço para nós, né? Eles participam de projetos, né, da gente ainda, né? A gente recorre a eles, a gente faz consultoria com eles, a gente tem egresso que hoje é servidor
do Campus Olinda, né, que a gente abriu o concurso para técnico laboratório, e eles foram aprovados e hoje trabalham conosco. Hoje mesmo eu estava com Sofia pela manhã no campus, né, que é egressa do campus de computação gráfica e que agora trabalha conosco. E foi muito bonito a cena que eu vi hoje pela manhã. Eu estava vendo Rafael Zigelmar, um professor nosso, e Sofia, né, que foi nossa egressa, e eles trocando figurinhas sobre uma disciplina de roteiro, sobre um curso de extensão que Rafael começou no nosso campus agora, enfim. Então, é muito bonito ver isso, é muito bonito fomentar tudo isso, é muito bom compartilhar. Então, o motivo real para a gente chamar todos vocês, né, e agradecer pela presença é justamente... eu queria que a gente pensasse nesse sentido, da gente crescer junto, da gente se ajudar, da gente aprender com... Então, a proposta é que o incubador no Campus Olinda, né, possa nuclear. Então, na verdade, a gente sonha alto, e a gente tem que sonhar, né? Sonhar é livre. E aí, a gente, quando sonhou isso, a gente pensou como é que a gente pode trazer todo mundo para perto de nós, como é que a gente que está iniciando isso aqui pode ajudar, né? Como é que a gente pode, na verdade, fazer um movimento forte nesse sentido, para todo o IFPE. Então, eu queria que a gente pensasse muito nesse sentido de a gente estar junto, da gente produzir junto, da gente compartilhar experiências, da gente poder alcançar nossos egressos, né? Que é o ouro da casa, né? Da gente ter professores trocando ideias, né? Empreendendo. Então, é nesse sentido que a gente está aqui hoje, né? Então, a gente tem realizado muitas coisas boas no Campus Olinda, muitas parcerias, gente, né? A gente está fazendo uma parceria com a loja do Homem da Meia-Noite, e o pessoal de artes visuais, principalmente, tem produzido muitas peças para a gente estar lá, mas esse também será um espaço para a gente ocupar com palestras, né, com aulas, com conversas, para a gente empreender. Então, isso vai acontecer no Shopping Patel, aqui em Olinda, né? Ao mesmo tempo, também, a gente está, agora, nesse momento, realizando oficinas lá no Mercado Eufrásio Barbosa, ali no Varadouro, também em Olinda. O nosso sonho é que a nossa incubadora ela possa, né, estar lá concretamente no Mercado Eufrásio, porque é um ponto central da cidade, de fácil acesso, né, que tem espaço, que tem condição, que tem infraestrutura. Se não tiver, a gente cria também as condições, né? Então, a gente está nessa articulação, né? Garantida a gente já tem lá no Campus Olinda, agora a gente vai tentar, né, desbravar para a gente conseguir alocar isso no outro espaço, né? Mas a gente tem parcerias com o Passo do Frevo, a gente tem parcerias com o Porto Digital, né? A gente tem pós-graduações para abrir agora, a gente tem cursos superiores para abrir, né? Cursos tecnológicos, subsequente, música. Então, assim, a gente tem um projeto com CAPES, né? De musicalização. A gente tem um núcleo 60 mais criado agora no IFPE também, né? Capitaneado por um professor do Campus Olinda, que é Davidson, que é o mesmo que está nesse projeto de musicalização lá. Enfim, a gente tem feito muita coisa boa, né? Os NACs que todos os campos têm, né? O núcleo de arte e cultura e tantos outros núcleos que a gente tem para promover a inclusão cada vez maior, enfim. Então, na verdade, a gente tem feito muita coisa, né? A gente vai fazer muito mais coisa ainda e a gente precisa estar junto para crescer junto e para poder dar a mão, porque ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, os campos do IFPE, eles precisam estar juntos, a gente precisa crescer e a gente precisa levar o nome dessa instituição maravilhosa, né, que a gente tem a felicidade de viver. Então, a proposta é trazê-los para perto de nós, porque a gente não é nada se a gente não tiver com vocês também aí muito juntinhos e pensando e crescendo, né? Então, sejam muitíssimo bem-vindos à incubadora, né, do IFPE, que começa aí no Campus Olinda, mas é assim, já que a gente tem um professor de literatura aqui, né, a gente tem Fernando Iva aqui, né, eu vou dizer assim, eu vou ousar dizer, eu vi o mundo e ele começava no Recife, né? Então, na verdade, de Pernambuco falando para o mundo, né?
e a gente precisa estar muito junto nessa. Então, muito obrigada, estou muito feliz de tê-los aqui, e tenho certeza que quanto mais a gente somar forças, mais realizado a gente vai estar vivendo isso. Muito obrigada, gente. Um abraço para todos aí. Eltinho, é com você, meu amor. Boa tarde, pessoal. Eu também estou muito contente de estar participando desse momento, né, de estar, de alguma forma, falando para vocês dessa iniciativa que foi uma construção que não aconteceu por acaso, não foi do dia para a noite, eu posso dizer até anos de trabalho para que a gente conseguisse chegar nesse processo todo, nesse resultado. Então, eu vou começar a apresentação, eu preparei algumas imagens para a gente conversar sobre a incubadora Ninho, né, apresentar ela de fato, né, para que as pessoas, tanto dentro da instituição, quanto fora do Campus Olinda e outros campos, conheçam o que a gente está pensando em fazer na incubadora e trazer, de fato, vocês para dentro dessa ação. Então, vamos lá. Eu vou começar a apresentação primeiro agradecendo, né, como eu disse, não foi uma construção individual a incubadora em si. Então, tem alguns nomes que eu tenho que nominar, né? Eu tenho que falar que atuaram diretamente nessa construção da incubadora. O primeiro, vocês já escutaram ele, que é o Fernando. O Fernando foi uma pessoa muito que contribuiu bastante, né, com o desenvolvimento da incubadora. Faz parte da reitoria, mas sempre muito próximo do Campus Olinda. Então, queria agradecer a ele por fazer parte desse processo, né, desse projeto. Também queria agradecer ao professor Alain, lá de Igaraçu, né, que também, outra pessoa extraordinária, que também estava muito próximo da gente durante o desenvolvimento desse projeto, e ao professor Vitor de Pojuca, que ele foi que começou esse movimento, né, para construir a incubadora. Então, agradeço muito a ele, porque, na verdade, o empurrão, né, que aconteceu, ele foi a partir das conversas que eu tive com o Vitor. Então, eu vou começar essa apresentação, né? Vou começar logo, para que a gente não demore tanto tempo assim nesse momento aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar vou fazer uma digressão rápida, certo? Eu tenho que falar sobre o FPE, mas eu tenho que trazer um pouco para trás. Em 2017, foi criada uma comissão, né, de estruturação de núcleo sistêmico de empreendedorismo. Dentro dessa comissão existiam representantes de todos os campi, né, para olhar com essa nova visão empreendedora que o IFPE estava começando, de fato, não é que não existia, mas de fato a abraçar e a incentivar. E aí, uma das pessoas que participou dessa comissão fui eu. Então, eu participei dessas conversas sobre a criação, toda a construção dos documentos necessários para a criação, tanto de incubadoras quanto de empresas juniores. Então, esse foi o start, né? A gente passou de 2017 e o ano de 2018 todo em cima desses documentos. E esses documentos eles serviram para que a gente conseguisse incutir dentro da instituição esse pensamento empreendedor. Ele foi começando aos poucos, claro, né, mas foi ganhando cada vez mais corpo dentro da instituição e não parou mais com essa efervescência, né, de trabalho. E aí, voltando um pouco, a gente vai para o Campus Olinda, né? O Campus Olinda, sou professor do Campus Olinda, né? Como o Luciano já disse, a gente tem, naquela época, a gente tinha apenas 2 cursos, hoje a gente tem o mestrado também, mas naquela época a gente tinha computação gráfica e artes visuais, e viver naquele ambiente me fez ter uma visão diferente das incubadoras que existiam
naquela época. Porque, veja só, eu sou formado em ciência da computação, então quando a Luciana disse que a parte da incubadora vem do SIM, eu sou formado no SIM, eu tenho mestrado lá. Então, essas incubadoras, a maioria delas eram de base tecnológica, tá? Então, seria muito fácil para mim criar uma incubadora ou pensar numa incubadora de base tecnológica quando o meu curso, né, que eu dou aula, é de computação gráfica, e não olhar para a área de artes visuais. Seria muito fácil para mim, tá? Só que, no dia a dia, dentro daquele campus, vendo a efervescência da cultura que existe, não só do campus, a cidade toda, Olinda, ela pede por isso, não fazia sentido que a gente ignorasse uma área de trabalho tão grande, cultural, olhando só para a tecnologia. Então, o contexto de onde a gente estava fez muito sentido para mim, que quando eu começasse a pensar sobre uma incubadora, a incubadora ela trabalhasse com base criativa, né? Não só base tecnológica, com base criativa, porque a criatividade ela move todos os nossos projetos. Então, todos os projetos possíveis, né, da maioria das áreas poderiam ser abraçados por essa iniciativa. Então, só que, como eu disse, foi muito tempo de construção desses documentos. Só que eu não queria esperar muito. Então, eu meio que dei uma roubada no jogo. Eu criei um projeto de extensão chamado Empreender nas Olindas, que iria simular dentro do Campus Olinda uma incubadora. Era um projeto de extensão, tá? Mas nos moldes de uma incubadora. Então, o primeiro ano foi em 2019, foi 2019 o primeiro ano que a gente rodou esse projeto de extensão Empreender nas Olindas. E no primeiro ano, né, a gente estava pensando, estava começando, eu estava ainda tentando entender como é que funcionava a incubadora. A gente teve um total de 30 inscrições, né, no projeto de extensão, 30 empresas, ou projetos que estavam querendo trabalhar com a gente, e a gente trabalhou durante esse ciclo de um ano com 5 empresas. E aí foi legal, porque a gente teve empresa de desenvolvimento de software, teve empresa de moda, teve empresa de publicidade, teve empresas de vários ramos que mostrou, de fato, a nossa pluralidade que o Campus Olinda ele tem, né? E também a possibilidade, de fato, ali eu enxerguei que era possível trabalhar com incubação de empresas que não necessariamente sejam de base tecnológica. A gente tinha, sim, um suporte tecnológico muito grande, mas não era uma exclusividade. Então, ajudou bastante a gente percorrer isso. Tá? E aí, já no segundo ano, eu vendo a complexidade que era trabalhar o projeto de extensão, é interessante, mas naquela época era um projeto de extensão que eu tocava sozinho. E aí, no segundo ano, eu diminuí um pouco a exigência, né? Eu trabalhei numa categoria de pré-incubação. Então, foram menos inscritos, mas ainda assim, projetos bem interessantes, né? A gente teve projetos de reciclagem, projetos de escolas online, inclusive uma das empresas que foram incubadas nesse segundo ano está trabalhando junto com o Sebrae já, então foi um caso de sucesso bem interessante. E em 2020 a gente começou esse ciclo, só que em 2020 aconteceu uma coisa, né? Um pequeno detalhe ocorreu no meio do caminho. E aí a gente teve que parar os projetos, pelo menos presenciais. E uma incubadora trabalhando remotamente, ela perde muito, porque a interação entre as pessoas e as conversas que teriam, elas ficaram muito prejudicadas. Então, esse nosso ciclo que a gente tinha do segundo ano, e a gente deu uma paralisada. Mas nesse período, a gente começou a, de fato, escrever o projeto da incubadora, para transformar esse projeto de extensão na incubadora de fato. Nesse caso, a gente passa 2020 praticamente em casa, escrevendo e indo e voltando com o documento, indo e voltando. Fernando está aqui de prova que esse documento foi e voltou várias vezes para que a gente pudesse ser
e enviar para o Consulp, né, com o Conselho Superior do IFPE, para que eles fossem aprovados. E no ano de 2020, a gente consegue, né, a aprovação da nossa incubadora, né, da Ninho. Eu poderia explicar. O Ninho tem esse nome, primeiro, né, porque é uma versão de uma incubadora, só que mais natural, né? Então, é uma forma de trabalhar, mas o Ninho é um acrônimo de Núcleo de Inovação Humanas de Olinda. Se você ver ali, tem o acrônimo. Mas o Ninho, ele surge. Né? Ele surge com alguns objetivos que eu vou listar agora, né? Eu vou começar a falar sobre esse processo, né? Então, o Ninho, ele surge com a Ninho, né? Visa trabalhar com empresas dos setores da economia criativa, tá? Novamente, a economia criativa, ela abrange muitas áreas de desenvolvimento, né? Fazendo com que a gente consiga trabalhar com praticamente todo tipo de projeto, todas as áreas, seja de humanas a tecnologia, de agropecuária a engenharia naval, a gente consegue desenvolver projetos. A cara do IFPE, não adiantaria a gente fazer nada muito preso, porque o IFPE não é assim, o IFPE é muito plural para a gente olhar para um lado só, né? A gente tem que ter essa possibilidade, essa abrangência. E é destinado a apoiar empreendedores nas fases de idealização, concepção, formação, consolidação e expansão dos seus empreendimentos. A gente tem o objetivo de trabalhar desde a fase inicial, onde os projetos ainda estão sendo construídos, até a fase de maturação, né, de maturidade, na verdade, né, onde os negócios, os projetos estão aptos a contribuírem e a permanecer e serem perenes dentro do mercado a qual ele está destinando, né, as suas atividades. Mas, na verdade, isso é o objetivo de qualquer incubadora, né? A gente quer fazer isso com a cara do IFPE, né? Trazendo para dentro da nossa instituição, né, com os projetos da sociedade e fazer com que nós possamos ajudá-las a alcançarem o seu máximo potencial. A princípio, né, a gente vai trabalhar nesse primeiro ciclo com as categorias de incubação de empresas não residentes, né? Então, as empresas, a gente não tem um espaço físico ainda, mas a gente está em vias de conversa para a gente conseguir. Então, nesse primeiro ciclo, a gente não tem ainda espaço físico, então vamos trabalhar com empresas não residentes, ou seja, a gente vai trabalhar com elas e vai conversar com eles no nosso espaço físico de Olinda, é claro, mas eles não vão ser residentes de fato. E as spin-offs? As spin-offs eram os projetos internos do IFPE, né, tanto de pesquisa, ensino e extensão, que, a princípio, não são pensados para ser um projeto de mercado, mas que podem se tornar, e a gente da Incubadora Ninho vamos trabalhar para enxergar a área comercial de um desses projetos, para que, se aquele grupo achar que é um passo interessante, eles consigam fazer com mais propriedade. Então, essa é uma categoria que a gente está trabalhando também, pelo menos nesse primeiro ciclo, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar em diversas categorias dentro da Incubadora Ninho, mas nesse primeiro ciclo, desse primeiro ano, a gente vai trabalhar com essas duas categorias, o que já é trabalho o suficiente. O público-alvo são projetos inovadores, né, residentes na região metropolitana de Recife. A gente abre para todos. Veja só, a gente fala que é para a região metropolitana de Recife, porque em 2022 a gente tem a plena certeza que nós vamos ter encontros presenciais, tá? Então, para ficar mais fácil e a gente ter essa possibilidade de encontros,
a gente meio que focou os projetos para essas áreas, né? Mas a região metropolitana de Recife ela é enorme, então a gente tem a possibilidade de trabalhar com muitos projetos, inclusive com a participação de campos também dessas áreas, né, da região metropolitana, né? A gente vem aqui para o Agreste, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou de Caruaru, então a possibilidade da gente expandir a incubadora Ninho para dentro do estado é uma questão natural para mim. Então, a gente vai trabalhar isso naturalmente, mas nesse primeiro ciclo a gente foca nessa região metropolitana. Né? E aí, os serviços prestados, a lista que a gente tem, que a gente está querendo oferecer para essas empresas, para esses projetos, são desde auxílios em questões teóricas e práticas sobre gestão empresarial, tecnológica, financeira, mercadológica, assistência jurídica, captação de recursos, apoio técnico, orientação empresarial, cursos e treinamentos nas áreas, participação em feiras e eventos, entre outros serviços. São o apoio que uma empresa que está começando, ela não tem, porque ela é nova no mercado. Então, ela não tem esse know-how de conversar com outros agentes. O IFPE é enorme, o IFPE tem a sua capilaridade em diversas áreas da sociedade. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a ponte entre esses atores. Então, essa é um dos motivos principais da gente, como incubadora Ninho, a possibilidade de sucesso ser muito grande. Né? Porque quem é que não quer trabalhar com IFPE? IFPE é um tesouro que a gente tem aqui, e fazer com que esse tesouro seja, de fato, reconhecido e servir como ponte para que a gente tenha esse aumento de possibilidades da sociedade civil e acadêmica é muito importante. Então, a incubadora Ninho é mais uma estratégia que o IFPE tem para fazer essa ligação. Tá? E a Ninho, ela já nasce meio que ousada, porque a gente já tem algumas parcerias muito bacanas. É importante falar sobre isso, né? A gente nasce, mas a gente não nasce sozinho. A gente já nasce acompanhado de instituições muito importantes, né? E muito respeitadas na área. Aqui está algumas só que a gente já tem conversas, já conversou bastante, né? E a gente tem propostas de trabalhos em conjuntos bem encaminhados. A gente tem a Amprotec, né, a Amprotec que é um grupo que faz a regulamentação, né, que tem a regulamentação do CERN, que é uma forma de garantir que as atividades dentro da incubadora elas seja aconteça da melhor forma possível. Né, e a Amprotec é um grupo de pessoas pensantes da área de empreendedorismo que ajuda bastante a gente. Né? O próprio Sebrae é um parceiro muito próximo da gente. A gente já tem ações em conjuntos com a Sebrae, inclusive, de Pernambuco, e a ideia é fazer com que essa parceria ela se torne cada vez maior. Né? O Porto Digital ela é um parceiro natural do Campus Olinda, na verdade. Nessa parceria com o Porto Digital, o Campus Olinda ela já cultiva há um bom tempo, e também, desde o projeto de extensão, a gente tem muito contato e auxílio mesmo dos parceiros do Porto Digital. E a gente tem a incubadora de empresas do IFAM. O IT, né, que é a incubadora lá, é uma das incubadoras mais antigas da rede do IFPE. Ela tem mais de 15 anos. Elas são muito experientes. E a forma como a gente vai conduzir, a gente quer conduzir a nucleação dentro da incubadora Ninho, ela parte muito do que acontece na incubadora do IFAM. Já tive conversas
de horas com o pessoal de lá, né, para a gente conduzir da melhor forma essas estratégias. Então, são parceiros muito importantes, né, e são só os primeiros. A gente sabe que muitas outras parcerias virão, e que isso vai fazer com que o nosso projeto fique cada vez mais concreto, mais composto, mais robusto, para alcançar os nossos objetivos. E aí, a gente fala sobre o lançamento do edital. A gente passou 2021 na fase de escrever o nosso edital para que ele fosse cada vez mais inclusivo. E aí, no dia 8 de outubro, a gente lança o nosso primeiro edital, que está rolando ainda, né? A gente está todo no processo do edital, então a gente nem sabe os resultados ainda das empresas e dos projetos que foram incubados, mas a gente já está em processo, né, para rodar aquele primeiro ciclo, né, de empresas não residentes e spin-offs. Aí a gente abre todo aquele nossas possibilidades de trabalho com esses projetos. E isso acontece no dia 8 de outubro. E esse processo, né, é claro que esse seria, né, o edital da incubadora, é o primeiro edital de vários que vai ter. Né? A gente pode, inclusive, a ideia é abrir editais anuais, tá, dessa incubadora Ninho. Porém, com a possível nucleação, né, com a possibilidade de expandir a incubadora Ninho para outros campi, o espaço entre editais vai ficar cada vez mais curto. Então, cada vez mais possibilidades de empresas e projetos trabalharem junto com a gente. E aí a gente vai falar sobre a nucleação em si, né? O que é essa nucleação? Porque a gente fala sobre esse termo, mas o que de fato ela quer falar, né? O que ela quer dizer. É uma estratégia de expansão da atuação da Ninho, né, em todo o IFPE. Tá? A construção dos documentos de desenvolvimento de uma incubadora, ela parece complicada, porque é complicado. Porque tem muitas nuances que a gente precisa conversar e voltar. Então, a gente pensou o seguinte, né, que a Ninho ela já está aprovada. Toda essa ida e vinda do documento já aconteceu. Então, o que pode acontecer, o que faz com que a nucleação que ela faz é que a Ninho ela pode já, né, aprovada pela Consulp, ter braços atuando nos campi que queiram, né, trabalhar junto com a gente. E aí, como isso aconteceria? Né? A gente tem dentro do plano de incubadoras que foi escrito, aquele plano que eu falei lá no começo, que eu ajudei a escrever, a gente já tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para que isso aconteça. Né? Aqui, por exemplo, só algumas dos textos que ajudam a gente a entender como a gente pode trabalhar em conjunto dentro da incubadora Ninho. Porque o texto base do plano de incubadoras já deixa claro que a gente pode ter uma incubadora só, trabalhando com vários campi. Então, não é uma coisa que seria um adendo ao que já foi escrito. Essa norma ela já deixa claro que isso pode acontecer. E foi escrito para isso mesmo. Dito isso, a gente tem a possibilidade de trabalhar com vários campos, com vários grupos dentro do campo. Como é que acontece hoje? Hoje a gente tem uma comissão, um conselho deliberativo, que por portaria, né, é escolhido e aprovado por portaria no campus Olinda, né, onde tem a gerência administrativa, que está no meu nome, né, sou gerente administrativo da Ninho, e mais algumas pessoas dentro desse conselho, né, que está por norma lá dizendo como é que deveria ser esse conselho. Né? Então, o que vai acontecer é que quando existir a nucleação, ou se existir, a gente quer que exista, em cada camp vai ter esse mesmo conselho, né, para que
a parte mais burocrática seja, de fato, concentrada, né, no campus Olinda, que é onde está surgindo a incubadora, e os campi eles tenham um pouco mais de liberdade para trabalhar, né, fora dessa parte mais burocrática. Claro que vai ter uma burocracia ou outra, que vai ser interna junto ao ninho, mas uma burocracia mais externa seria concentrada lá no campus Olinda, facilitando assim a possibilidade desse trabalho de nucleação. Tá, mas como é que funciona a nucleação de fato? Eu vou falar vou trazer o exemplo lá do IFAM, como eu falei, foi um das incubadoras que a gente trabalhou com o modelo dessa estratégia. Como é que acontece? A incubadora do IFAM, a IAT, ela tem sede na reitoria, tá? Então, lá do IFAM. Mas existem, como eu disse, braços e outros campos do IFAM. E como é que acontece? Esse campus que quer ter esse braço de trabalho da incubadora, ela propõe para a incubadora, através de um edital que sai, né, da própria incubadora, para que os campos possam entrar com esse projeto de incubadora, né, que seria, né, o processo de servir como esse braço. Tá? Tem algumas regras para seguir, por exemplo, no primeiro ano a categoria de trabalho é de pré-incubadora, então uma empresa, um campus que quer abrir esse braço, primeiro ele vai rodar primeiro um ano todo com a ação de uma pré-incubadora para depois virar uma incubadora de fato. Tem essas regras do que uma pré-incubadora pode fazer, o que uma incubadora pode ou não fazer, e cada campus que tem esse braço, né, que é nucleada na incubadora, ela tem o seu próprio conselho. Esse conselho ele vai gerir, não é preciso seguir a mesma linha de empresas da incubadora matriz, vamos dizer assim, né? Então, se a Ninho, vamos voltar aqui agora, se a gente tem esses exemplos, vamos pensar na Ninho. Então, a Ninho, ela tem a ideia de trabalhar com empresas da economia criativa. Legal, porque é muito abrangente. Mas aí, tem um campus que queira trabalhar direcionado para uma área mais específica, não há problema nenhum, né? Desde que esteja no projeto lá dizendo bem direitinho qual é a área, justificando. E aí, essa empresa, esse braço, né, da Ninho, ela trabalharia primeiro nesse primeiro ano como uma pré-incubadora, para que a gente possa analisar como é que vai desenvolver esses passos, né, e depois se transformaria numa incubadora de fato. E, novamente, aqui, nesse momento, a gente abre a possibilidade de trabalhar com os 16 campos, 16 não, né, 15, porque o Olinda já tem, os 15 campos do IFPE. Né? Nesse caso, como eu disse, que eu ia olhar para o interior, né, trazendo a Ninho para dentro de Pernambuco, aqui a gente pode acontecer. A gente pode ter braço da Ninho desde Igaraçu, descendo lá até Barreiros, indo até Afogados. Tá? A gente pode ter braços da Ninho. Vai ser uma burocracia, né? Eu estou buscando uma sarna para me coçar, até posso, mas eu estou totalmente disposto a fazer isso. Porque, novamente, é uma forma da gente mostrar que o FPE pode atuar também nessa área de empreendedorismo e que a gente leve todo o conhecimento que a gente tem dentro do nossa instituição tão importante, para que a sociedade ela saiba mais sobre a gente, conheça mais e veja de fato os impactos que a gente consegue fazer, né? Então vai ser um abraço que o IFPE vai estar dando nesse estado, que eu acho que é muito importante que a gente faça. Por isso que eu convido, né,
esse momento também é um convite para que vocês abracem também essa iniciativa, né, dos campos, do IFPE, todos eles, que também, se por acaso não for, vocês não acharem que seja interessante ser um núcleo da ANIM, mas que queira abrir a sua própria incubadora também, é uma escolha que é muito importante, e aí eu estou sempre à disposição para ajudar nesse processo. Por eu já ter essa experiência, eu meio que já sei o caminho das pedras, então fica muito mais fácil também a gente conversar sobre isso, mas o importante é que a comunidade ela abrace esse projeto, porque ele foi feito e foi pensado para o IFPE, né, pelo IFPE, para o IFPE, para que junto a gente consiga mudar o cenário que a gente está hoje da sociedade, né? Que de alguma forma está muito desesperançosa. Então a gente é um dos objetivos também desse projeto, né? A gente conseguir mudar esse cenário, levar um pouco mais de esperança para esse povo pernambucano que eu acho que está precisando. Então, eu queria falar para vocês era isso, né? Eu vou abrir espaço para perguntas, para que as dúvidas possam ser tiradas. Eu estou totalmente aberto a conversas para que a gente consiga levar esse projeto para cada vez mais pessoas, atingir cada vez mais a sociedade e faça com que o meu objetivo, que é atingir cada vez mais pessoas, possa ser atingido. Então, muito obrigado por vocês terem me escutado até aqui. Eu vou agora me calar um pouco e escutar mais. Obrigado. Eltinho, tem uma pergunta aqui de Márcia, justamente falando sobre educação à distância, né? A gente falou dos campos, ela está perguntando aqui, a DEAD poderá participar também? Sim, sim. É um projeto do IFPE, né? Então, eu não deixei muito, eu acho que eu não posso ter deixado muito claro, mas a DEAD, ela sim faz parte do IF. E, inclusive, esse primeiro ciclo que a gente vai ter, pelo menos no início, ele tem muito a ver com esse processo de conversas e atuações à distância. Então, faz muito sentido que a DEAD ela participe, porque, na verdade, seria um grande catalisador para que a gente alcançasse cada vez mais pessoas, né? Pessoas que a princípio não poderiam estar presentes fisicamente. Então, claro que a gente pode expandir, porque é uma possibilidade real que isso aconteça, né? E a DEAD seria um grande parceiro para a gente, sim. Fernando? Ok, justamente, né? A gente pensou também isso na DEAD, e que realmente a gente quer acelerar. Com esse processo de nucleação, a gente está aqui funcionando também com aceleradora, né? A gente quer escalar, que é como uma startup realmente tem esse conceito. E a gente quer fazer isso com a incubadora. A gente quer fazer mais com menos tempo. Então, por isso que essa ideia de nuclear. E esperamos nós, né, que os diretores gerais, né, com seus gestores de extensão, pesquisadores, servidores, vejam dessa forma e queiram realmente ter cada um seu comitê lá e a gente realmente escalar, porque com isso vai possibilitar essa questão da pré-incubação durante um ano, e isso é muito bom, porque a gente vai estar preparando aqueles alunos, né, que serão os possíveis egressos, novamente, de estarem já pré-incubados. Imagina, quando ele sair, ele já pode ter seu CNPJ e já está incubado na incubadora. É bem diferente, vai ter um relacionamento, vai ter uma maturidade, né, criada com um fator temporal aí, e é como o Elton falou, a questão dos relacionamentos, né, que a gente tem com o Sebrae, com o Porto Digital, com a Amprotec, o
o Instituto Federal do Amazonas, que a gente localizou, e realmente eu indiquei a Gorete para falar com o Elton, e Elton, ela foi realmente uma pessoa formidável, durante dias ficaram se comunicando, né, para amadurecer. Então, para vocês verem que é o seguinte, às vezes está intuindo uma coisa, que a nucleação eu intuí, mas não sabia nem que estava ocorrendo isso na Rede Federal de Institutos. Aí, eu procurando falar com um e com o outro, é que eu vi e descobri o Instituto Federal do Amazonas, e de pronto, eu disse, Elton, vai lá, dá uma palavrinha, conhece, amadurece isso aí. E a gente vem conversando sempre, tá certo? E, repito, isso não é nada assodado, né? Isso vem tudo, né? Você vê, né? Até surgir a incubadora Ninho, foi todo um processo, né? De projeto de extensão do Elton, entre outros aí, participação de estudantes, etc, tal, que foi maturando, né? Aí depois veio um regulamento, né? Que se iniciou com o Vitor, continuou com o Alan, terminou quando eu entrei, logo que eu entrei, a gente trabalhou, finalizou esse documento, tá, que regulou a questão da incubadora. Nós temos também uma comissão, né, onde a empresa Ninho tem que se reportar anualmente com relatórios para a gente acompanhar, e alguns atores dessa comissão estão aqui, porque a gente colocou gente da PROAD, PRODIN, PRODEM, PROPES, PROEST, no sentido de que tivesse todos os atores das pró-reitorias com esse olhar, que isso aí é uma mudança de cultura. Então, todos nós, a gente pode aprimorar essa cultura do empreendedorismo inovador no IFPE. E é isso que a gente está fazendo através da incubadora, através das empresas juniores. A gente agora está tentando lançar um regulamento do núcleo do empreendedorismo inovador. Nós estamos começando a trabalhar também com um grupo de egressos, onde tem a Márcia da Proeste, que trabalha lá nesse sentido, e muitas outras coisas vão surgir. Então, a incubadora, ela vai permitir potencializar muitas coisas que antes a gente não podia, porque não tinha incubadora. Então, o fato de ter incubadora, a gente vai, já existe um marco legal das startups, do empreendedorismo inovador, né? Enfim, é a questão da inovação aberta, e é por isso que a questão do empreendedorismo inovador, ele é transversal, e não é só apenas o professor de empreendedorismo, é também o professor de empreendedorismo, mas todos nós, servidores, professores, técnicos administrativos, tem que ter esta cultura, né, no nosso instituto, porque aí as coisas começam a acontecer, e vão acontecer e já estão acontecendo, né? Muitos eventos a gente está participando, agora mesmo foi a Semana Global do Empreendedorismo, e este evento aqui, ele foi registrado, né, na Semana Global do Empreendedorismo, viu, Luciana, e todos aqueles que estão participando, isso aqui foi registrado, porque essa semana sempre ocorre no mês de novembro, e é global, e a gente coloca no sistema, e eu já tinha falado com o Elton, colocou, enfim, outros eventos ainda irão ocorrer nesse mês de novembro, tá certo? E, enfim, eu estou muito feliz e, repito, é muito bom quando a gente tem uma diretora-geral apoiando também essa causa, novamente, gratidão, e toda a equipe PROEST, PROPESC, PRODEM, PRODIN, PROAD, nós temos atores aqui da PRODIN, que eu estou vendo, nós temos uma outra pessoa que é ex da Ascom, que está aí, Gil, que é de Olinda. Então, tanta gente boa aqui, né, sem mencionar todos, Márcia, do pessoal dos egressos, enfim, o Instituto Federal de Pernambuco é um celeiro, né, de grandes profissionais, sejam eles professores, técnicos administrativos, entre outros. E nossos estudantes, né, que é um primor. Eu sou professor, repito, eu tenho 29 anos de casa, e realmente eu sempre achei e acho os nossos alunos excelentes, né? E sua grande maioria, né, com raras exceções, nossos alunos, eles são bastante interessados, e nós temos no Instituto essa veia empreendedora, como eu digo, né? Por isso que quando a gente chama para participar da questão do ecossistema empreendedor inovador, realmente a resolutividade é muito alta por parte dos nossos servidores e estudantes. E agora a gente vai se aproximar mais dos egressos, cada vez mais participar dos egressos. No PDI a gente está colocando isso também, e nada melhor da gente ter a pré-incubação, no sentido de que esses atores já saiam para o mercado incubados ou não. Ou, de repente, ele não precisa mais nem incubado, está tão maturado que vai ter um mercado todo. Então, isso já é uma realidade na rede federal dos institutos, na iniciativa privada, nas universidades públicas, enfim. E a gente está aprendendo muito com esse olhar na rede dos institutos, nas universidades públicas e privadas, e olhando também aí fora, né? Principalmente dos países de língua portuguesa, que pode fazer um trabalho, a gente já está pensando nisso, tá certo? Com o SEBRAE, entre outros atores.
lembrar que também no acordo de cooperação Porto Digital disse que, se houver necessidade, cede um espaço para a incubadora nossa, tá certo? Já fica de novo aqui, está registrado, mas foi isso que foi dito, e isso consta do acordo de cooperação, e a gente só teve, assim, o Pernambuco, realmente, ele se destaca, né, nesse ecossistema empreendedor inovador. E a gente tem realmente participado, a gente faz questão de participar quando chamado. Repito, a gente teve aqui agora no Porto Digital, foi inaugurado há 1 ano, 2 anos, o cinema do Porto Digital, e foi lá o evento, e o IFPF foi chamado. Por que foi chamado? Porque a gente se faz presente sempre que tem esses eventos, a gente faz questão de estar ali junto, para aprender com eles e melhorar o nosso potencial aqui dentro. E é sempre bom escutar quem está nos ouvindo, porque também a gente até, com essa escuta, a gente vê se está no caminho certo. Então, aqueles que puderem se manifestar e conversar, fazer uma fala mínima, seria muito interessante para todos nós. Isso é muito importante, ok? Fernando, a gente tem uma pergunta de Márcia aqui, mas eu queria só fazer um comentário antes disso, que na verdade, eu que tenho aprendido muito, às vezes eu acho que a minha cabeça vai explodir, de tanto que eu tenho aprendido, né, nesses últimos 2 anos, em plena pandemia, né? Às vezes eu digo, nossa, será que eu tenho cérebro para isso, hein? Será que eu vou aguentar essa pressão? Então, eu tenho aprendido muito, né? E eu acho que para qualquer diretor geral, qualquer pessoa, na verdade, essa possibilidade de conviver com pessoas que trazem isso, né, é um grande presente. Então, na verdade, eu não teria nem outro caminho que não fosse abraçar isso, né? Porque é uma dádiva ter isso, né? Elton, ele sabe, eu não vou nem falar aqui, Elton sabe da importância dele no nosso campo, desde sempre, seja relacionado à DPEC, seja relacionado à coordenação de curso, Elton foi coordenador de curso também de computação gráfica, antes de Felipe, que está aqui conosco também, né? Elton sempre muito envolvido, então, assim, isso só acontece porque a gente é uma equipe de excelência, e é verdade, né? E porque essas pessoas elas se predispõem, né, a abraçar essa instituição, né? Então, na verdade, assim, não tem outro caminho para mim, não. Meu caminho é o do agradecimento e me disponibilizar para onde eu puder ajudar, né? E acho que esse é o pensamento de todos nós, né? Então, assim, estou fazendo nada demais, não, viu? Eu que estou ganhando isso, na verdade, né? Eu olho aqui para os rostinhos que aparecem para mim aqui, eu vejo gente querida, eu sou gente trabalhadora, sabe, da relação mesmo, né? Ontem eu estava com o Fernando Nicásio, né? E antes de ontem eu estava com você, e hoje eu estou, enfim, né? Então, essa é a nossa dinâmica, né? É nova, né, Fivinho? Né? Então, é porque a gente trabalha com gente muito comprometida mesmo, né? E Elton é um grande exemplo disso no nosso campus. Né? Por isso que ele é nosso e o boi não lambe, já que a gente está falando, né, aí, bem da nossa cultura local. A pergunta de Márcia é a seguinte: como os nossos egressos poderão ser articulados e estimulados a terem a possibilidade de participarem deste grandioso projeto? Já há estratégias? E aí eu queria ver quem quer responder. Posso responder isso. Dentro das atividades do incubador está a prospecção. Essa prospecção ela serve justamente para que a gente consiga ver dentro da comunidade, né, projetos, e também divulgar esses projetos, a incubadora, para que esses projetos que queiram participar da incubadora. A gente sabe que os egressos do IFPE, de todos os campos, eles têm um potencial muito grande, assim, com projetos muito legais. No Campus Olinda, a gente vê muito isso acontecendo, e tenho certeza que acontece em todos os outros campi. Então, é sim um público muito... É um público-alvo que a gente tem, né? Trabalhar com esses egressos. O Fernando ele falou sobre pré-egressos, né? Aquelas pessoas que estão ao ponto de terminar o seu curso. Isso também ajuda a gente a fazer essa aproximação, trabalhando internamente
com essas pessoas, para que quando essas pessoas terminarem o seu curso, elas não se distanciem do IFPE e possam começar atuando dentro das nossas ações. O spin-off é uma das estratégias também que a gente está trabalhando, né, porque são projetos internos, então isso faz com que pessoas dentro do IFPE que continuem trabalhando dentro desses projetos, eles possam fazer parte também da estratégia do desenvolvimento. E só para você ter uma ideia, né, no meu projeto de extensão, né, aquele que deu origem à Incubadora Ninho, no primeiro ano, dos 5 projetos, 3 eram de egressos. No segundo ano, dos 4 projetos, 3 eram de egressos. Então, a gente sabe que os egressos ele têm essa necessidade também, né, de ver os seus projetos, ver as suas ideias se transformarem no negócio. Então, faz muito sentido que a gente olhe para eles. E a gente já tem algumas estratégias desenvolvidas para prospecção, e isso parte muito também da nossa parceria com outros campos, né, do IF, para que essa divulgação a gente possa fazer diretamente com os estudantes e fazer com que eles conheçam e tenham também a vontade de participar dos nossos projetos. Mas tem algumas estratégias, e, claro, a gente está no começo delas ainda, né? A gente está no processo de seleção, então essa parte de seleção ela está meio que rodando ainda, mas a partir do momento que a gente tiver um respiro desse processo de seleção, a gente já vai colocar em prática a questão da prospecção, que é uma dos pontos a serem trabalhados para que a gente consiga ter a certificação do CERN. A prospecção é muito importante. Então, sim, a gente já tem possibilidades, e os egressos são, se não o nosso público-alvo, eu acho que é o público-alvo principal, né? A gente vai trabalhar, assim, com toda a comunidade externa do FPE, mas se a gente olhar, a gente vai olhar com os egressos com muito carinho, e para que eles consigam se tornarem profissionais mais completos, né? Fazendo com que ele tenha essa experiência de mercado sem se desgrudar tanto do IFPE. Ô, Elton, eu lembrei agora, a Suane está aqui, né, nossa diretora de ensino, e a semana passada a gente teve uma reunião com um egresso, e aí estava na Patrícia, né, da Proeste, nossa pró-reitora, Suane, eu, e essa reunião que a gente teve com o egresso foi porque ele falou com a ouvidoria, né, inclusive a ouvidoria da reitoria, né, mandou e-mail para mim. Então, ele, na verdade, ele se comunicou com muita gente, né, e veio essa demanda da ouvidoria, inclusive foi para a pró-reitoria também, né, e, enfim. E aí, eu fiquei aperreada, né? Eu falei, poxa, vem alguma coisa da ouvidoria, né, a gente sempre fica meio preocupado, né, no que é que a gente não está, o que é que a gente não está fazendo, né, e aí, na verdade, uma denúncia. Ele queria conversar conosco justamente para falar sobre esse trabalho, essas possibilidades, né? Falar da luta dele dentro do mercado de trabalho também, né? E foi muito engraçado, porque a gente foi com a expectativa, assim, né? Sei lá, eu ouvi queixas, né? Ele foi para a ouvidoria, e, na verdade, ele falava assim: olha, os professores são excelentes, as cadeiras que eu paguei, o que eu aprendi, né? A queixa dele era justamente, e aí, o que é que eu faço, né? Quando eu saio do curso, então, para onde é que eu vou? Então, quando a gente fala também dessa questão da incubadora, e eu penso, no momento que a gente passa por alguns egressos, a gente vê que essa é mais uma possibilidade de atuação deles, né? E de acolhimento nosso, do IFPE, né? Porque a possibilidade da gente ter esse egresso aí, né? E de inseri-lo aí numa projeção de trabalho, né? E de eficiência muito grande, né? Então, acho que há isso também. Eu vejo Márcia vibrando aí, né, com essa preocupação, mas é isso mesmo, né?
porque o egresso é quem vai projetar a gente, na verdade. O egresso é que vai garantir a eficiência do IFPE, né? Então, acho que a incubadora é mais uma ação nesse sentido, né? Tanto de acolher como de contemplar, né, as necessidades desse público que a gente se disponibilizou a formar, né? E formar de uma forma holística. É importante que a gente fale isso também, né? O conhecimento de mundo, né? Então, fico muito feliz da gente estar fazendo esse movimento, né, enquanto instituição, e, obviamente, com o Campus Olinda, né? Porque a gente está aqui vivendo esse momento feliz juntos aí com todo mundo que aqui está e que irá nos assistir também, né? Quem acessar o vídeo depois. Márcia fala... Quer falar? Mas você diz assim, o pós, quando não mantemos a interação de alguma forma com egressos, estamos perdendo oportunidades enquanto instituição. Exato, Márcia. Exatamente. Quer falar, Ok. Eltinho? Você ia falar? Fernando? Perdi aqui. Eu queria ver se, né, alguns atores presentes, né? Estou vendo aqui Fernando Nicasso, Fernando Silva, Márcia, Matheus, entre outros, se quiserem fazer uso da fala, é muito interessante, né? Porque, de certa forma, né, repito, a gente trabalha de forma transversal, em algum momento se vinculou a questão da incubadora, tem o Fernando Nicasso mesmo pediu a fala, ele também faz parte da comissão das incubadoras, tá certo? Que eu estou presidindo, e é muito bom ele ver esse momento e fazer o uso da fala. Fernando, fala para a gente aí, é possível? Fernando, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Tá. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria dizer que eu fico encantado com esse projeto, igualmente encantado estou com essa primeira foto aí do slide, né? Então, é dessa forma que eu vejo realmente esse projeto. Ele nos encanta, a proposta é fantástica. E a gente não pode esquecer que o IFPE, pelo próprio papel dele, a sua missão, né, nesse aspecto, e a gente, quando olha para o projeto e olha assim, com tudo que está sendo pensado, desenvolvido para o IFPE do futuro, completamente alinhado com o planejamento estratégico, então eu queria dar esse depoimento sobre esse ponto de vista, né? Eu que tenho discutido aí, eventualmente, nessas reuniões que são presididas aí, participadas pelo Fernando, pelo Elton, que, aliás, parabéns, Elton, trabalho fantástico. Então, a gente tem que não só valorizar isso, mas realmente ter essa perspectiva de implantação, disseminação em cima dos campos, porque nesse papel que a gente tem, né, com o social, é fantástico isso aí, a gente oportunizar, né, toda a sociedade a, de alguma maneira, ter essa contribuição. Tá? Então, é nesse sentido que eu queria trazer aqui e dizer, Lu, Juliana gostaria de, inclusive, estar aqui. Né? Como ela está de férias, eu estaria aqui, mas mesmo assim ela reforçou, né, para que a gente esteja sempre juntos, apoiando mutuamente para que esses projetos eles se consolidem, né? Que eles realmente sejam executados, levados a cabo, de forma que a gente possa, cada dia mais, ofertar à sociedade aquilo que a gente tem de melhor. Né? Nossa competência, nossa responsabilidade, nosso compromisso com fazer mais, fazer diferente, fazer com a cara do IFPE. Tá bom? Obrigado. Okay. Obrigado, Fernando. É muito importante nessa fala, porque a gente vê que está no caminho certo, e importante esses atores que estão aqui presentes e aqueles que vão ver esse vídeo, que sensibilize cada vez mais, né, todos os atores, gestores, servidores e estudantes para essa nova realidade que a gente está construindo, né? A economia colaborativa e criativa tem tudo a ver, e até todo o olhar, o propósito, né, a missão da incubadora Ninho vem nesse alinhamento, que permite alargar e abraçar todos os campos numa causa comum. Alguns dos outros gostariam de fazer uso da fala, a gente escutar vocês só nos enriquece. Alguém deseja falar? Fernando Silva, vamos lá, Fernando. Bom, gente, quem não estava, boa tarde a todos e todas. Não, é só para primeiro parabenizar, né, o projeto e particularmente parabenizar o professor Elton, a gente que trabalha com ele lá em Olinda, né? É um enorme prazer, enorme alegria ver que esse projeto, né, chegou à proporção que chegou e o que vai chegar mais ainda. E reforçar para quem não conhece ainda Elton, ele é de uma competência extraordinária, né? Gente nova, esse mesmo é gente nova, é gente nova que permite que a gente vislumbre o futuro do IFPE, né, e o futuro desse tipo de trabalho. Então, é somente dar os parabéns e reforçar
essa alegria de dividir, né, o trabalho, né, dividir o dia a dia, quando a gente pode, né, Elton, com uma figura como essa. Ok, obrigado, Fernando, pela fala. Alguém mais deseja fazer uso da fala? Fernando, eu Isso. quero fazer uma pergunta bem primária. Eu sou estudante do IFPE, ou eu sou egressa, e eu quero participar, né? Eu quero fazer parte disso. Como é que se dá isso? Né? Como é que essa relação é estabelecida? Eu vou fazer uso da fala, Elton, depois se quiser complementar, mas veja bem, quando a gente trabalha esse ecossistema empreendedor inovador, repito, ele é aguçado e a gente faz uma sensibilização de diversas maneiras, né? Exemplo, Startup Way, aí então a participação dos servidores, professores, estudantes, técnicos administrativos, isso a gente vem fazendo, já para a gente ter o quê? Incentivar o pessoal a participar. Quando tiver a nucleação, aí vão ter editais, onde vai permitir haver um quantitativo, onde esse comitê ele vai decidir. Um exemplo, a incubadora Ninho abriu edital para 3 empresas constituídas com CNPJ e 2 spin-off. As spin-off é da casa e não precisa CNPJ. Entendeu? Por que esse universo? Esse universo a gente viu que é a prática da Rede Federal de Institutos e universidades. Quando a gente faz nuclear, a gente vai escalar isso. Imagine, todos os campos podendo fazer de forma simultânea e abrir esses editais. Então, é nesse sentido. Aí se olhar, eita, isso é pequeno. Mas o resultado disso como a gente chama, um funil. Mas para chegar aí, existem muitas atividades outras, como o próprio Elton disse, que a incubadora sempre vai estar presente com atores da casa interna e outros stakeholders aí, como Sebrae, Porto Digital, Amprotec, entre outros. Vão surgir um exemplo, o próprio ITEP, que a gente está iniciando conversas, e por aí vai. Muitas possibilidades virão, inclusive aquelas necessidades de espaço, também a gente tem um plano para isso. Hoje em dia existem cowork, que a gente também pode procurar. Enfim, outras incubadoras que existem no estado também, que a gente pode também fazer parcerias. Então, olha, possibilidades são inúmeras. Então, em vez de ser 2 spin-offs, 5, a gente vai ter 10, vai ter 20, depende. E o que a gente mais quer é justamente esse pré-egresso, é justamente esse pessoal que a gente quer atingir em massa, que são nossos estudantes, para ele possibilitar sair com o seu CNPJ, se assim desejar. Ninguém está dizendo, eita, é só isso, não. A gente quer formar o ser humano no Instituto Federal Pernambuco, mas oportunizar para ele a empregabilidade, trabalhabilidade, e que ele também possa ser um empreendedor de negócios, ou ele pode atuar num empreendedor de impacto, que é o impacto social. E nós temos muitas ONGs, muitas instituições aí trabalhando nesse sentido, com muita expertise. Agora mesmo, essa semana, está ocorrendo uma Olimpíada que um egresso de uma instituição aí, universidade, ele montou sua startup e hoje está prestando serviço aqui no estado, Nordeste, Brasil e mundo. E é voltado especificamente para o impacto social, onde o Instituto Federal tem uma excelente vocação, em especial a Proeste e todos os gestores de extensão espalhados, né, com suas atividades nos seus campos e DEAD. Enfim, então as possibilidades são 1000, é na área tecnológica, é na área de serviço, é na área do impacto social, enfim, é isso que eu gostaria de mostrar, que empreendedorismo é atitude, e as possibilidades são inúmeras, onde vai gostar e vai querer um empreendedorismo de negócio, outro de impacto social, e por aí vai. Agora, Márcia deseja fazer uso da fala. Por favor, Márcia, fala aí. Olá, boa tarde, gente. Eu não vou aparecer, não, eu estou de férias, eu estou muito à vontade. Tranquilo. Bom, mas eu queria logo parabenizar e dizer que estou muito feliz, né? Eu já venho ficando muito feliz com as falas de Fernando no privado, né? Ele sempre situando, né, essa questão dos pré-egressos e dos egressos em momentos como esses projetos, né? E esse projeto vem muito a calhar porque vai dar visibilidade, né? E estava mais do que na hora, né, do nosso tempo enquanto IFPE, de trazer, de fato, esse assunto dos egressos para as pautas, né?
Então, a gente não consegue medir, né, indicadores sem que a gente saiba o que a gente está formando, quem estamos formando, né? Que profissionais são esses. E também a capacidade de desenvolver, né, nos nossos alunos e também nos pós já formados, essa questão mesmo do empreendedorismo, que deve se diferenciar dessa que o governo propaga, né? Que é um empreendedorismo completamente, digamos assistencialista, digamos, né? É desprovido de fato de qualidade de formação, de qualidade de conhecimento das informações básicas, né? Para que de fato possam empreender. Então, eu acho que algo que me chama muita atenção é essa seriedade que vocês trazem nesse diálogo. Inclusive, fiquei muito feliz quando eu vi essa apresentação do Elton, onde essa simbologia ela se apresenta muito semelhante ao do workshop de estágio, emprego, empreendedorismo e egressos, né? Quer dizer, e egressos. Então, já vi que já está casando esse negócio desde o início dessa simbologia aí, dessa logo, né? Então, eu desejo que as incubadoras, né, a partir da Ninho, possam se desenvolver com muita qualidade, né? Eu acho que essa pegada de vocês também verificarem esses projetos já que ocorreram dentro do Instituto, deles também poderem ser transformados. Eu acho que isso é uma jogada excelente, né? Porque a gente já tem muitos projetos, seja em universidade, seja na nossa própria instituição, que ficam engavetados, transitou ali e parou. Eu acho que pesquisa, né, seja no âmbito da extensão ou da pesquisa propriamente dita, ela precisa caminhar, ela precisa chegar num estágio em que diga, bom, daqui para frente agora é outra coisa, né? A gente precisa superar muitas dificuldades e muitos questionamentos que surgem em cada pesquisa, né? Nunca a gente consegue suprir tudo, mas que pelo menos uma amplitude do que possa desenvolver em relação a um projeto que se inicia é poder atender às várias situações e necessidades mais urgentes que a sociedade precisa. Então, eu desejo a vocês, né, e a nós todos do IFPE, que a gente consiga ter esse projeto de incubadora com bastante sucesso e prosperidade. Parabéns a todos. Obrigado pela fala, Márcia. Eu, assim, vou encerrar minha fala, mas, obviamente, o encerramento total, depois da fala da nossa diretora-geral, Luciana, será o Elton, né? O protagonismo, né, da incubadora Ninho. Então, ele vai encerrar esse momento. Aí eu sei que está se prolongando, todos nós temos nossos horários aí, nossas atividades. Mas eu gostaria de fazer menção que, para isso está ocorrendo hoje, né, teve todo um processo, como ele falou, teve uma comissão que trabalhou esse regulamento, né, mais de uma. Nós também tivemos aí um trabalho dos gestores de olhar isso aí, que foi exposto isso para os gestores da reitoria, com todas as pró-reitorias. Isso aí foi para o colégio de dirigentes, passou pelo colégio de dirigentes, esse regulamento, tudo. É bom sempre a gente mostrar isso, que tem o olhar de muita gente em cima de um documento. Nós também tivemos também o procurador e sua equipe para olhar, à luz da legislação, a pertinência disso, gente. Então, vai para a Procuradoria, depois vai para o nosso Consulp, né? O nosso Consulp. Enfim, imagine, tanta coisa aconteceu para que fosse possível estar aqui e com essa nova trilha dessa possibilidade de nucleação. Então, é dizer e reconhecer, né, que muita gente, direto ou indiretamente, participa, né, daquilo que a gente está sendo possível hoje, da gente trilhar com essa possibilidade da incubadora Ninho. Eu espero que todos aqui que se fizeram presentes sensibilizem, né, outros atores nas suas pró-reitorias, seus campi, no sentido de incentivar para que os demais campi, IDEAD, participem desta incubadora Ninho. É só esse o recado, isso aqui vai ficar gravado, e a intenção é sempre fazer o melhor para o nosso instituto. E, repito, a gente sabe que nossos servidores são de excelência. Gratidão a vocês que tiraram o seu tempo para aqui escutar a questão da incubadora Ninho. Enfim, só gratidão a todos. Para mim, a minha fala está encerrada e muito obrigado. Agora, você pode fazer sua fala, Luciana, e depois para o Elton. Obrigada, Fernando.
eu queria fazer um encaminhamento, né, que esse vídeo ele seja enviado para todos os coordenadores, né, de extensão, pesquisa e inovação dos campi, para que a gente possa garantir, né, que todos acessem a isso, e se for necessário, depois a gente se disponibiliza a fazer um outro momento, né, com esse público específico aí, para que a gente possa concretizar, de fato, a atuação de todo o Instituto, né, nessa ação. Então, esse é um encaminhamento que eu acho que a gente tem que articular, sabe, Fernando? Né? E, para além disso, agradecer, né, de ter a oportunidade de viver esse momento profissional, né, que a gente tem vivido aqui diante de tantas dificuldades, né, que a gente tem passado. O Fernando Ivo estava falando aqui pelo WhatsApp comigo, dizendo assim, tu fica com a cara besta olhando, eu digo, porque eu fico mesmo, né, porque a gente vê diante de tanta coisa, né, tanta gente envolvida, tanta gente trabalhando sério, né, querendo que as coisas aconteçam, né, se superando, tendo energia e força que eu não sei nem de onde, como é que a gente consegue, né, e aí Elton vem com esse marzão aí, né, e com um ninho para a gente, nossa, lindo demais, né, maravilhoso. E logo para um olindense feito tu, né, Lu? Não, e Fernando Nicásio é olindense também, ele ficou caladinho ali, mas ele é olindense, né? E eu só olhando para ele. Então, gente, quando eu olho para esse marzão aí, e quando eu olho para esse ninho, é justamente os dois extremos, né? O mar sem limites aí para a nossa atuação, para a gente sonhar, para a gente concretizar, né? E o ninho para a gente dizer, olha, a gente está aqui pertinho e a gente quer cuidar, acolher e ensinar a atuar. Porque é isso que é a verdade. Então, é palavra de gratidão mesmo, de orgulho, sabe? Orgulho em fazer parte dessa instituição, orgulho em trabalhar com gente tão competente como são todos que eu estou vendo aqui, né? Agradecer a todos da reitoria, aos estudantes que estão, ao Campo Olinda, né, e todos que estão aqui também, a sua dedicação, força e entusiasmo, Fernando, né, que são contagiantes, e nem vou falar de Elton, para não me emocionar aqui, ele sabe do meu amor, da minha admiração, do meu respeito pelo trabalho e da importância que ele tem aqui, né, no Campus Olinda. Então, vou deixar para ele encerrar, porque esse mérito de vocês, gente, sabe? Né? A gente está só tendo a oportunidade de viver isso com vocês, mas o mérito é de vocês. E aí, eu acho que Eltinho, ele é a vez dele encerrar isso, né? Muito obrigada por tudo. Por poder viver isso na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e é assim que a gente trabalha com a educação, gente. É isso que a gente faz e é isso que a gente quer continuar fazendo. E a gente vai continuar, porque não há sofrimento que dure para sempre. Obrigado, pessoal, pelas palavras. Eu aceito os elogios, né? Porque eu não sou daquelas pessoas que não, tá, teve esforço, mas não foi sozinho, né? Também tem que ser levado em consideração isso e também deixar claro que a gente está começando. É o começo da jornada. A gente tem um caminho todo aí para percorrer. A gente só olhou a direção que a gente quer seguir. Então, depois de um ano, a gente pode olhar essa apresentação e ver se a gente conseguiu. Se não conseguiu, a gente vai e tenta fazer de outra forma, mas o importante é estar sempre seguindo uma direção bacana para o que a gente pensa em fazer. Então, eu agradeço novamente vocês por terem participado desse encontro. É o primeiro passo de muitos que a gente quer dar. E quanto mais pessoas, quanto mais projetos estiverem junto com a gente, mais força a gente vai ter, né? Porque sozinho a gente pode até ir rápido, mas a gente não vai longe, né? Juntos é que a gente consegue chegar no nosso objetivo. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Até mais. E vamos manter contatos, porque o Ninho, como eu disse, essa iniciativa ela só está no começo. Tchau.
Joeltinho. O pessoal do Campus Barreiros, que está aí, os estudantes, estamos à disposição, tá? Pode nos procurar aí. Né? Muito obrigada pela presença de vocês. O Ninho vai bombar, Mag! Beijo, gente. Tchau, tchau.